Bom, pessoal, nós vamos agora para finalizar, né, nossa aula de tabela dinâmica. Por sinal, vamos falar justamente da tabela dinâmica, né? O que é uma tabela dinâmica? Tem como finalidade análise e comparação de dados, né? Essa é a finalidade da tabela dinâmica. Ela funciona como uma espécie de um filtro automático para dar informações com mais rapidez e eficiência nas nossas planilhas, entendeu? Então é essa a função da tabela dinâmica. Aqui, seguindo a nossa atividade, ele pede para criar uma tabela dinâmica para comparar o vendedor, o estado de destino e o total vendido, né? Então, o que eu tenho que fazer? Clico dentro da tabela, venho no menu Inserir, Tabela Dinâmica. Aqui é o intervalo da seleção, veja que a tabela está toda selecionada. E aqui eu tenho a opção de colocar a tabela dinâmica aqui do lado e uma nova planilha. Geralmente eu coloco nova planilha como está marcado e dou OK. Aí aparece justamente o que aqui, olha, uma nova planilha aqui, né? Tem a 1, que é a nossa tabela, e aqui a 2, que é a nossa tabela dinâmica, né? Vou trazer para cá. Aqui tem todos os campos, né, da nossa tabela. Seguindo o roteiro da aula, pede para a gente visualizar, comparar o vendedor, estado de destino e total vendido, né? Vendedor, então eu vou habilitar aqui vendedor, destino, né? E o total vendido. Eu vou marcando aqui. Veja que à medida que eu estou marcando, ó, as informações vão aparecendo. Ó. Aqui eu tenho o vendedor, o estado onde ele vende e aqui o valor que foi vendido. Ó. Aí, se eu quiser mudar o posicionamento aqui, tá vendo? Cada vendedor está indicando aqui os estados onde ele vendeu. Ah, mas se eu não quero que fique assim, eu quero, por exemplo, que os vendedores fiquem em outra posição. Eu posso vir aqui, ó, bem aqui do lado, onde tem vendedor e destino juntinho. Eu clico em cima e arrasto. Vou jogar dentro de colunas, ó. Quando eu coloco em colunas, os vendedores ficam posicionados em forma de colunas. Bom, vou trazer de volta para cá, clica de novo e arrasta e joga aqui, ó. E veja como ele voltou para aquela organização anterior que estava, né? E se eu quiser colocar o destino lá também em colunas, eu posso colocar também, certo? Isso aí vai agora a critério de vocês, qual a melhor opção de como vocês vão organizar, certo? Então, essa primeira parte aqui, já fizemos já geramos a nossa primeira tabela dinâmica. Vamos para a segunda questão. Criar uma tabela dinâmica comparando a quantidade de produto e o vendedor. Agora é só quantidade e vendedor. Então eu vou desativar o total vendido, né? Que não precisa. O destino também. E eu vou habilitar, deixo o vendedor que está pedindo lá na aula e vou habilitar apenas quantidade. E aí ele vai mostrar para mim o vendedor e a quantidade que cada vendedor vendeu. Certo? Então veja a questão, como funciona a tabela dinâmica. Análise e comparação dos dados. Próximo item, ele pede para a gente verificar qual foi a maior venda realizada pelo vendedor Pedro. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou, quando sumir aqui, ver que sumiu as informações. Por quê? Porque eu tirei a seleção na tabela, eu cliquei aqui fora. Ó. Se eu clicar aqui agora, os campos voltam novamente. Então, voltando aqui, ele pede para eu verificar qual foi a maior venda realizada pelo vendedor Pedro. Então, eu vou tirar a quantidade, né? Vou marcar o total vendido, certo? E aqui nessa coluna aqui eu vou filtrar, né? Clico na setinha, vou desativar tudo, deixar só Pedro, porque só está pedindo de Pedro, certo? E para eu saber qual foi a maior venda de Pedro, eu venho aqui, olha, tem valores, soma de valores. Eu clico na seta, eu vou em configuração de campo de valores e aqui eu coloco máximo, né? Que vai me dar qual a maior venda. Ok, a maior venda de Pedro foi essa aqui, ó, 3.136. Digamos que eu quisesse saber aonde foi essa venda. Bastaria eu marcar aqui destino, ó. Ele vai me informar. Essa maior venda de Pedro foi aonde? No Alagoas. Certo? Então, já finalizamos mais uma. Agora eu vou desabilitar o filtro, né? Que eu limpei todo mundo aqui. Eu vou desativar para os vendedores voltar tudo de novo. Ok. Certo? E vamos agora para o último item da tabela dinâmica. Verificar quais vendedores obtiveram prejuízo. Essa questão é interessante porque alguns vendedores tiveram lucro, também tiveram prejuízo, né? Mas eu quero saber só quem realmente aqueles tiveram prejuízo. Tiveram aqueles, né, que tiveram sorte, não teve prejuízo nenhum. Então, a opção vendedor permanece marcada. Vou desmarcar destino, né? Vou desmarcar o total vendido. Como eu quero saber lucro ou prejuízo, eu vou marcar o resultado agora. Ó. Pronto. Só que o que acontece? Esse resultado está aqui dentro do item linhas, olha, tá vendo? Só que como eu quero filtrar ele, eu quero mostrar só o prejuízo, eu vou clicar sobre ele, vou arrastar e vou jogar aqui no campo filtros, tá? Depois de feito isso, veja que ele já apareceu aqui posicionado de forma diferente. Aí vocês vão clicar nessa seta,
vão habilitar esse quadradinho aqui embaixo, né? E vai desativar o lucro, deixar só o prejuízo. Ok. E aí ele vai listar os vendedores que tiveram prejuízo. Tem 2 ou 3 vendedores ali que não apareceram porque eles tiveram lucro. Então aqui só mostrou quem teve prejuízo. Então, pessoal, é isso aí, a nossa aula de tabela dinâmica, certo? Salve a atividade de vocês e até a nossa próxima videoaula, ok?